Cumprimentando nossos telespectadores que nos prestigiam com sua audiência em toda a região metropolitana, através do tvuplay.tv.br ou canal 55 HF TV aberta, saudando especialmente os nossos telespectadores da NET Porto Alegre, canal 11. Estamos no Mãe de Deus Center, Carlos Gomes com Soledade, sua saúde num só lugar, na Torre B, 8º andar, sala 805, na Clínica de Otorrinolaringologia. Vamos conversar com o Dr. Eduardo Hausen, que é um dos profissionais aqui da clínica, ele que é presidente da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia. Uma alegria reencontrá-lo. Quantos associados tem a Associação de Otorrinos aqui do Rio Grande do Sul? Da mesma forma, uma alegria reencontrá-lo. Hoje nós temos 256 sócios na Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, em um universo de 900, em torno de 900 médicos otorrinolaringologistas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Me corrija se eu estiver errado. As condições climáticas aqui do Rio Grande do Sul, principalmente o inverno rigoroso, me dá a sensação que vocês, otorrinos, são muito demandados. Isso procede? Procede. É interessante, inclusive, quando nós vamos para os congressos no Sudeste e Centro-Oeste, nós perguntamos para os nossos colegas, o que vocês tratam na região de vocês? Porque nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós somos privilegiados, né? Nós temos, num dia, as 4 estações, e durante o ano as 4 estações bem firmes, né? A gente tem pontualmente, a gente sempre diz que a safra do otorrinolaringologista começa no outono, né? Então, abril, maio, nós temos, com o advento da baixa da temperatura, nós já temos aquelas infecções de trato superior, né? Que são muito comuns, as rinites alérgicas, né? Então, o gaúcho tem, e o próprio otorrinolaringologista tem essa particularidade de poder atuar nessa área em outono, inverno, enfim, mas são realmente essas 2 estações são as melhores estações para o advento dessas doenças, né? Nós estamos vendo agora, telespectador, imagens de um aparelho aqui da clínica. Um aparelho que ainda está em fase de implantação, enfim, mas já está gerando exames. Que aparelho é esse, doutor Eduardo? Nós temos 2 aparelhos. Um deles é um audiômetro, né, que ele mede a intensidade e o nível de audição do indivíduo. Ele é um teste que se faz principalmente em adultos. Em crianças, a gente faz um exame chamado audiometria infantil condicionada, né? E temos também um outro aparelho, que é o imitanciômetro. O imitanciômetro mede a complacência timpânica. Quão móvel é ou não esse tímpano? Quando nós temos exames admissionais em empresas, em que a gente tem uma suspeita de que o indivíduo não está falando a verdade nesse resultado do exame, nós podemos lançar mão do BERA, que é o potencial auditivo evocado, que é o nosso exame fidedigno. Ainda não temos aqui na clínica, mas futuramente teremos. Quanto mais velho o indivíduo, mais possibilidade de ficar surdo? Há uma tendência da degeneração das células do ouvido interno com o advento do passar dos anos. Quando aquele velhinho nos procura na clínica, a partir dos 55, 60 anos, né, que a gente chama de terceira idade, como vai havendo uma degeneração auditiva, e esse paciente passa a ter uma perda auditiva nos 2 ouvidos, o que a gente chama de presbiacusia. Então, presbiacusia é a surdez do idoso. Nós temos também a presbifonia, que é a voz do idoso, e a presbiopia, que nem o médico aqui, né? Que depois dos 45, 50 anos, começa a degenerar o seu olho e passa a ter diminuição visual, e aí tem que usar óculos. Muita gente reclama, inclusive casais, né? É um problema na vida de pessoas casadas, a convivência, com uma pessoa que ronca muito. Tem pessoas que roncam. Basta adormecer para começar a roncar, e até às vezes se acorda com o próprio ronco. O que é de mais moderno de tratamento para eliminar ronco enquanto a pessoa dorme, doutor Eduardo? Na realidade, assim, não tem milagre com o ronco, né? Nós que tratamos ronco e apneia, inclusive hoje, os médicos que mais nos encaminham pacientes com ronco e apneia são os cardiologistas. A gente tem visto cada vez mais os pacientes que fazem hipóxia cerebral, diminuição de oxigênio durante a noite, fazem pico hipertensivos, e aí tu trata essa apneia com o advento do passar dos anos, muitos pacientes deixam de usar o antihipertensivo. E como é que trata? O tratamento, enfim, primeiro nós temos que fazer o diagnóstico. O diagnóstico se faz com a anamnese, história clínica do paciente.
Depois existe um exame que é fundamental para a gente monitorar, porque não adianta o familiar e o paciente dizer que está com ronco e apneia, gravar, só que a gente não consegue mensurar isso, só com o exame, que é a polissonografia. O paciente dorme uma noite no laboratório do sono, esse sono fica todo ele monitorado, né? O paciente dorme com esse monitoramento, em torno de 6 a 8 horas de sono já é suficiente para a gente ter uma resposta. Baseado no resultado desse exame, corroborando com a história clínica do paciente, vai ser o tratamento. Hoje em dia tem tratamentos somente da causa. Se o paciente tem um ronco por rinite alérgica, a gente trata o problema alérgico do paciente, mas na maioria das vezes, quando esse paciente tem uma alteração mais acentuada do sono na polissonografia, nós podemos lançar a mão de uma série de outras cirurgias. A gente tem visto que medicamentos não temos obtido bons resultados com medicamentos tomados pela boca, por via oral. Já sprays nasais, quando o paciente tem um quadro alérgico, nos ajuda muito, mas não é totalmente definitivo. O indivíduo que ronca, nós temos que observar, ver se ele tem obesidade, se ele é fumante, os hábitos de sono dele, saber se ele está usando ou não algum medicamento hipnossedativo. O que é isso? São medicamentos que fazem o paciente dormir. E a pessoa que bebe antes de dormir, toma o seu whisky, sua cervejinha? O álcool é um depressor do sistema nervoso central e ele ajuda a aumentar o relaxamento. Aumentando o relaxamento da musculatura, o paciente ronca mais. Então, assim, o tratamento propriamente dito. Hoje nós temos, em vendo esse paciente, tem que ver se ele tem alguma alteração estrutural anatômica do nariz, do faringe, até chegar no pulmão. Então, hoje a gente pode lançar a mão de cirurgias nasais. São simples? Geralmente são cirurgias em que a gente corrige o espaço anatômico do nariz para haver uma entrada melhor de ar. Quantas cirurgias você faz por mês, mais ou menos, doutor Eduardo? De 20 a 30 cirurgias por mês. Nossa! E o resultado dessas cirurgias? Os resultados são muito bons, né? Muito bons? Muito bons. Nem todos esses 20 a 30 pacientes são cirurgias do ronco, né? Porque o otorrinolaringologista hoje faz uma série de cirurgias. E nem sempre, é importante frisar, que nem sempre que o paciente ronca, o caso dele é cirúrgico. Claro. Se ele tem um distúrbio obstrutivo do sono de acentuado grau, de grave grau, hoje nós podemos lançar a mão de um aparelho, que ele eu até vou mostrar uma maquete. Eu quero ver. Tem um aparelho? Existe um aparelho? Olha aqui. Esse aparelho, isso aqui é uma maquete, né? Isso é um aparelho que insufla ar comprimido. Ar comprimido. E o paciente fica ligado a uma máscara, né, infundindo esse ar comprimido. E ele dorme com essa máscara? Dorme com essa máscara. Isso chama-se CPAP, é um ciclador de alta pressão. Ele infunde ar comprimido e o indivíduo dorme mascarado. Né? Então, se a paciente ou o paciente que dorme ao lado, ou o namorado, namorada, enfim, ele não vai ter problema de sono porque ele é um aparelho portátil, é silencioso, né? E isso faz com que reposicione toda a musculatura do rinofaringe, faringe e laringe. Consequentemente, em torno de 98% dos pacientes passam a não ter mais roncos. Isso serve para aquelas apneias mais severas e graves. E o paciente que não quer emagrecer, não quer operar o nariz, enfim, então pode lançar a mão desse aparelho. Importante frisar que se ele não usar o aparelho, naquela noite ele vai roncar. Que coisa interessante. É impressionante, eu sou uma pessoa que leio de tudo, estou sempre atualizado por tudo, venho para uma entrevista dessa, já imaginando o que vou perguntar, porque é um entrevistado qualificado, é um cientista, é um médico, é uma pessoa que estudou muito, mas acabo me surpreendendo com uma novidade dessas, que vou dizer, olha, é espetacular. Quer dizer, é a medicina ao alcance de todos, com soluções para as nossas vidas. Para a gente concluir, meu querido doutor Eduardo Hausen, muita gente viajando, o movimento nos aeroportos aumentou. Nós estamos experimentando um aquecimento na economia, espero que isso não vá tudo abaixo com essa investigação que o ministro Fachin autorizou, do presidente da República, essa delação premiada dos proprietários da JBS. Eu estou horrorizado com a situação política do nosso país, mas vamos acreditar que as coisas vão continuar andando nos eixos. Muita gente viajando essa época de avião. Pessoas gripadas, pessoa com sinusite. É verdade que corre o risco de danificar o tímpano quando se voa, doutor Eduardo? Fale a verdade isso para mim.
Sim, na realidade, o confinamento com essas trocas de temperatura e mudanças pressóricas numa cabine de um avião compartimentado, né? Como a gente tem contato com uma série de pessoas, a gente tem contato com vírus, bactérias, enfim, e, consequentemente, essas pessoas fazem infecção, né? Por isso que é importante aqui a gente falar que a imunoterapia, a vacina é muito importante. Eu ia lhe perguntar sobre a vacina. A vacina é muito importante e a gente ouve falar de vacina tetravalente e quadrivalente. Sempre que for fazer a imunoterapia, a vacina, e ela imuniza por 9 meses, por isso que se faz em abril, maio, para imunizar até dezembro, é importante que se faça tetravalente. Em ambas, as vacinas trivalente e tetravalente, nós temos a cepa do H1N1. O que diferencia da tripla tetravalente é que nós temos o vírus Pucket, que é um vírus mutacional que está aí pela Europa, e como a gente tem essa sazonalidade e viajar bastante, o pessoal pode trazer o Pucket de lá para cá. É uma doença que não é letal pelo Pucket, mas ela pode nos dar vários transtornos. Com relação às otites, elas são muito comuns tanto no voo de avião quanto no mergulho, porque subindo a alguma altitude e mergulhando, nós temos alterações pressóricas. Dentro do ouvido interno, nós temos um canal que chama-se tubo auditivo. E quando a gente está congestionado, do ponto de vista de congestão nasal, de nariz e garganta, a tuba auditiva congestiona. Com a mudança pressórica, o que acontece? Essa tuba ela fica hipofuncionante, não ventila, e se a gente está resfriado, o catarro migra via ascendente para essa tuba auditiva, e o indivíduo pode fazer uma otite média secretora, fazer uma otite média aguda e até um barotrauma, que é o trauma do ouvido por aumento da pressão. Muito bem. Existe algum remedinho novo para botar no nariz que não deixa o nariz entupido, doutor Eduardo? Na realidade, assim, o que a gente sugere? A gente tem pacientes que contumazmente viajam e eles dizem, doutor Eduardo, eu tenho dor de ouvido quando eu voo, e eu sempre sugiro um kit. Né, a gente usar um analgésico simples 30 minutos antes do melhor voo, ou seja, do voo mais longo. Né? Então, se ele vai viajar e vai ficar 8 horas fora, dentro do avião, viajando para fora, é importante que ele faça uso de um analgésico e um descongestionante oral. O descongestionante nasal melhora a obstrução nasal, mas ele não funciona para a tuba auditiva. Muito bem. Vontade de ficar mais tempo aqui, sabe tudo. Vou sugerir que você entre no site da Associação Gaúcha de Otorrinolaringologistas. Qual é o endereço do site? Lembra, Eduardo? www.assogote.org.br. assogote.org.br. Interessante ver ali a especialidade, o que é a especialidade de informações científicas, muito legal. Tudo bem, nós vamos nos despedir, doutor Eduardo, agradecer a gentileza dele, ele que está aqui na clínica de otorrinolaringologia, Mãe de Deus Center, 8º andar, Torre B, sala 805. Atende todos os convênios aqui, né? Sim, nós atendemos pelos convênios da clínica e por uma cooperativa do Hospital Mãe de Deus, que é a Copmed. A Copmed. Copmed. Nós atendemos também pela Copmed. Então, hoje nós temos aqui na clínica do Mãe de Deus Center em torno de 45 convênios. Muito bem. Agradecer mais uma vez sua gentileza em nos atender. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelas dicas. Que bom que a gente tenha hoje saúde ao alcance de todos, né? Uma clínica dessa aqui é um modelo para a nossa sociedade aqui em Porto Alegre. Muito obrigado, uma alegria revê-lo. Da mesma forma, muito obrigado.